Olha, eu nunca imaginei que meu casamento ia virar um pesadelo na frente de 200 pessoas. Nunca pensei que minha própria mãe ia subir no altar, gritar que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. E aí revelar um segredo que ela guardou por 30 anos. Um segredo que mudou tudo, que destruiu tudo. E o pior de tudo, ela estava certa. Pode me chamar de Ana. Tenho 32 anos, sou enfermeira aqui em São Paulo. E até aquele dia, eu achava que conhecia minha família. Achava que conhecia minha vida. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, sabe? Daquelas que criou 3 filhos praticamente sozinha depois que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ela nunca reclamava, nunca chorava na nossa frente, nunca demonstrava fraqueza, mas também nunca falava sobre o passado. Eu conheci o Gabriel no hospital onde trabalho. Ele era médico residente, 2 anos mais novo que eu, e... cara, ele era perfeito. Pelo menos na minha cabeça. Bonito, inteligente, educado, vinha de família com dinheiro. Sabe aquelas histórias de conto de fadas? Era exatamente isso que eu sentia. Namoramos 2 anos. Ele me pediu em casamento numa viagem para Gramado, naquele restaurante chique no topo da montanha. Anel de diamante, joelho no chão, a coisa toda. Eu chorei, claro. Disse sim sem pensar 2 vezes. Mas teve uma coisa estranha naquele dia. Quando liguei para contar para minha mãe, ela ficou meio... sei lá, quieta demais. Mãe, você não vai me parabenizar? Claro, filha. Parabéns. Vocês já marcaram data? Só isso. Nada de euforia, nada de que lindo, que maravilhoso. Nada. Achei estranho, mas deixei pra lá. Durante os preparativos do casamento, minha mãe começou a fazer umas perguntas esquisitas. Ana, você tem certeza que conhece bem a família dele? Mãe, claro que conheço. Por que você tá perguntando isso? Não, é só... às vezes as pessoas escondem coisas, principalmente famílias ricas. Eu ficava irritada com esses comentários. Achava que ela estava com ciúme, sabe? Como se ela não quisesse me ver feliz. E o Gabriel, ele começou a mostrar uns lados que eu não conhecia. Primeiro foram as críticas sutis. Ana, você não acha que devia emagrecer um pouquinho pro casamento? Aquele vestido tá muito justo, não? Depois veio o controle. Ele começou a opinar sobre tudo. Meus amigos, meu trabalho, até sobre como eu arrumava o cabelo. Enfermeira não é profissão para esposa de médico, Ana. Depois que a gente casar, você pode fazer outra coisa. Eu defendia ele. Ele só quer o melhor para mim, eu pensava. Mas minha mãe, ela via tudo e não gostava de nada. 3 semanas antes do casamento, tivemos a maior briga da nossa vida. Minha mãe e eu. Foi num domingo, depois do almoço. Eu estava mostrando as fotos do ensaio pré-casamento quando ela falou: Ana, eu preciso te contar uma coisa. Sobre o quê, mãe? Sobre o Gabriel, sobre a família dele. Eu já fiquei irritada na hora. Mãe, pelo amor de Deus, você não vai estragar meu casamento com suas paranoias. Não são paranoias, filha. Eu conheço essa família há muito tempo. Como assim você conhece? Você nunca falou nada. E aí ela ficou quieta. Daquele jeito que ela ficava quando não queria falar sobre alguma coisa. Mãe, fala logo. Eu não posso, Ana. Não agora. Mas, por favor, pensa bem antes de casar. Eu explodi. Gritei com ela. Disse que ela estava tentando arruinar minha felicidade, que ela não suportava me ver bem. Saí de casa batendo a porta. E não falei com ela por 2 semanas. 1 semana antes do casamento, aconteceu uma coisa que me deixou com um frio na barriga. Eu estava no consultório do Gabriel pegando umas coisas quando a secretária atendeu o telefone. Doutor Gabriel? Ah, ele saiu para almoçar com a namorada. Namorada? Quando ele voltou, eu perguntei. Gabi, a Carla me chamou de namorada no telefone. A gente não tá noivo? Ele riu. Ah, Ana, ela é velha. Às vezes confunde as coisas. Relaxa. Mas eu fiquei incomodada. E comecei a reparar em outras coisas. O jeito como ele falava comigo na frente dos colegas. Como se eu fosse menos importante. O jeito como ele mudava de assunto toda vez que eu falava sobre depois do casamento, sobre filhos, sobre morar juntos. E teve uma noite, a gente estava na casa dele,
E ele estava meio bêbado depois de uma confraternização. Ana, você sabe que eu só tô casando contigo porque minha mãe quer, né? Como assim? Ela disse que enfermeira é uma boa escolha. Mulher trabalhadora, que sabe cuidar de casa, que não vai dar trabalho. Eu fingi que ele estava brincando. Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Como se eu fosse uma funcionária sendo contratada. Não uma mulher sendo amada. 2 dias antes do casamento, eu resolvi fazer as pazes com minha mãe. Cheguei na casa dela de tarde, com um buquê de flores. Mãe, me desculpa. Eu não devia ter gritado com você. Ela me abraçou e chorou. Chorou tanto que eu fiquei assustada. Filha, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Meu coração disparou. Ana, eu conheci o pai do Gabriel há 35 anos. Como assim? Eu trabalhava como secretária no escritório dele. Ele era advogado, casado, tinha um filho pequeno, que era o Gabriel. O mundo parou. Mãe, o que você tá querendo dizer? Eu me envolvi com ele, Ana. Foi um caso que durou 4 anos. Ele prometia que ia se separar da esposa, que ia assumir nosso relacionamento. Eu não conseguia respirar. Nosso relacionamento? Sim, filha. Porque no final desses 4 anos, eu engravidei. E aí, meu mundo desabou. Engravidou de quem, mãe? De você, Ana. O silêncio foi tão pesado que eu podia sentir meu coração batendo no ouvido. Você tá dizendo que o pai do Gabriel é meu pai? Sim. Você tá dizendo que o Gabriel é meu meio-irmão? Sim. Eu levantei da cadeira e vomitei. Ali mesmo, no chão da sala. Quando eu consegui me recompor, minha mãe me contou toda a história. Quando eu descobri que estava grávida, fui contar para ele. Ele ficou desesperado. Disse que não podia assumir, que ia destruir a família dele, a carreira. E aí, ele me deu dinheiro para eu sumir, para eu ir embora da cidade, ter o bebê longe e nunca mais voltar. E você aceitou? Eu era nova, Ana. Tinha 22 anos, não tinha família, não tinha ninguém. E ele me ameaçou. Como assim ameaçou? Disse que se eu contasse para alguém, ele ia fazer eu perder qualquer emprego que eu conseguisse. Que ele tinha contatos, advogados, que ia destruir minha vida. Eu tava tremendo. Então você sumiu. Sim, vim para São Paulo, mudei de nome, comecei uma vida nova. E quando você nasceu, eu resolvi que você nunca ia saber a verdade. E o homem que eu sempre achei que era meu pai? Joaquim era um homem bom que eu conheci quando você tinha 2 anos. Ele sabia da verdade, mas aceitou ser seu pai. Te criou como filha. E quando ele morreu, eu quase contei a verdade. Mas você já estava crescida, tinha sua vida. Achei melhor deixar as coisas como estavam. Até agora. Até agora. Mãe, mas como você descobriu que o Gabriel era filho dele? Quando você trouxe ele aqui pela primeira vez, eu quase desmaiei. Ele é igualzinho ao pai aos 25 anos. Igualzinho. E você não falou nada? Eu fiquei pesquisando, Ana. Procurei o nome dele na internet. Procurei a família. Até que eu tive certeza. Certeza de quê? De que era o mesmo homem. Dr. Ricardo Santos Aguiar, o pai do Gabriel. Meu noivo era meu irmão. Eu ia casar com meu meio-irmão. Ana, eu tentei te avisar. Tentei te fazer desistir do casamento sem contar a verdade, mas eu não escutei. Você estava tão apaixonada. Eu comecei a chorar. Não aquele choro bonito de filme. Era um choro desesperado, de quem acabou de descobrir que a vida inteira foi uma mentira. Mãe, o casamento é amanhã. Eu sei. Tem 200 pessoas confirmadas. Eu sei. Como eu vou cancelar isso agora? Ana, você tem que contar pra ele. Contar o quê? Que a gente é irmão? Que a mãe dele destruiu nossa família há 30 anos? Sim, ele tem direito de saber. Passei a noite inteira acordada. Liguei pro Gabriel umas 10 vezes, mas não conseguia falar. O que eu ia dizer? Oi, amor. Descobri que você é meu irmão? O casamento tá cancelado? De manhã, eu tava decidida. Ia contar tudo antes da cerimônia. Cheguei na igreja 2 horas antes. O Gabriel já tava lá, conversando com os padrinhos. Gabi, posso falar com você? A sós? Claro, amor. Tá tudo bem? Você tá meio pálida. A gente foi pra uma salinha nos fundos da igreja. Gabriel, eu preciso te contar uma coisa muito séria. Fala. É sobre nossos pais. Sobre nosso passado. Ana, que história é essa? Tá me deixando preocupado.
Gabi, minha mãe e seu pai. Eles se conheceram há muito tempo. Como assim? Eles tiveram um relacionamento, um caso. Ele riu. Ana, que bobagem é essa? Meu pai sempre foi fiel à minha mãe. Não, Gabriel, não foi. E aí eu contei tudo. Cada detalhe que minha mãe tinha me contado. O rosto dele foi mudando. Primeiro confusão, depois raiva, depois horror. Você tá dizendo que você é minha irmã? Meio-irmã. Sim, isso não pode ser verdade. É verdade, Gab. Ele sentou numa cadeira e ficou quieto por uns 5 minutos. Ana, isso explica muita coisa. Como assim? Meu pai sempre teve umas reações estranhas quando eu falava de você. E quando eu disse que ia casar, ele ficou meio perturbado. Ele sabe? Ele deve desconfiar. E foi aí que eu percebi a dimensão do que estava acontecendo. O pai do Gabriel sabia quem eu era. E deixou a gente namorar mesmo assim. Deixou a gente chegar até o altar. Gabriel, a gente precisa cancelar o casamento. Ana, tem 200 pessoas aqui. Minha família inteira, seus amigos. E daí? A gente não pode casar. A gente é irmão. Mas ninguém precisa saber disso. Eu não acreditei no que ele estava falando. Como assim ninguém precisa saber? Gabriel, isso é errado em todos os sentidos. Ana, escuta. A gente se ama, não é? A gente não sabia. Não fizemos nada de propósito. Isso não muda o fato de que a gente é família. Meio família. E olha, tem país por aí onde isso é permitido. Eu levantei da cadeira. Gabriel, você tá falando sério? Tô. Ana, a gente já transou, já morou junto, já viveu como casal. Que diferença faz agora? Que diferença faz? Gabriel, você enlouqueceu? Não, Ana. Eu só tô sendo prático. Cancelar o casamento agora vai ser um escândalo. Todo mundo vai querer saber o porquê. E aí? Você vai contar que a gente é irmão? Ele estava certo numa coisa. Se a gente cancelasse agora, todo mundo ia querer uma explicação. E se a gente simplesmente seguir em frente? Casar, viver normalmente e nunca mais tocar nesse assunto? Eu olhei para ele e vi um estranho. Gabriel, você tá ouvindo o que você tá falando? Tô. Você quer casar comigo sabendo que eu sou sua irmã? Meio-irmã. Irmã, Gabriel. Irmã. Foi aí que eu percebi que ele não era o homem que eu pensava que conhecia. Ele me convenceu a pelo menos ir até o altar. A gente decide na hora, ele disse. Eu estava completamente perdida. Não sabia o que fazer. Coloquei o vestido. A minha mãe me ajudou com o véu. Ela estava chorando. Filha, você não precisa fazer isso. Mãe, eu não sei o que fazer. Tem muita gente aqui. E daí? Melhor cancelar agora do que viver uma mentira pro resto da vida. Mas eu não tive coragem. Entrei na igreja. Todo mundo se levantou. A marcha nupcial começou a tocar. O Gabriel estava lá no altar, lindo no smoking preto. Meu meio-irmão. Quando eu cheguei perto dele, ele sussurrou. Decidiu? Não sei. O padre começou a cerimônia. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Ana e Gabriel em matrimônio. Minha cabeça estava girando. Eu ouvia as palavras do padre, mas elas não faziam sentido. Se alguém souber de algum impedimento para este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Foi quando olhei para a plateia e vi minha mãe. Ela estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto. De súplica, de desespero. Ana, você aceita Gabriel como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu abri a boca para falar. E foi aí que aconteceu. Minha mãe se levantou. Eu não posso deixar isso acontecer. Todo mundo se virou. Vocês não podem casar. O padre parou de falar. O Gabriel ficou branco. Vocês são irmãos. O silêncio na igreja foi absoluto. Ana é filha do pai do Gabriel. Eles são irmãos. E aí foi o caos. A família do Gabriel começou a gritar. A mãe dele desmaiou. O pai dele se levantou da cadeira e saiu correndo da igreja. Meus amigos ficaram em choque. As pessoas começaram a sussurrar, a tirar foto, a gravar vídeo. É verdade, Ana? O Gabriel perguntou no microfone, para todo mundo ouvir. Sim, eu consegui falar. Não é possível! Gritou a mãe dele, que já tinha voltado a si. É sim! Gritou minha mãe de volta. Seu marido teve um caso comigo há 35 anos. Ana é filha dele. Mentira!
Então pergunta pra ele. Pergunta pro Ricardo onde ele estava em 1989. A mãe do Gabriel saiu correndo atrás do marido. Os convidados começaram a sair da igreja. Alguns indignados, outros curiosos, outros chocados. Em 10 minutos a igreja estava vazia. Só restou eu, o Gabriel, minha mãe e o padre. Bem, disse o padre, acho que não vai ter casamento hoje. Nos dias que se seguiram, foi um inferno. A história vazou nas redes sociais. Casamento é cancelado depois que mãe da noiva revela que os noivos são irmãos. Viramos motivo de piada na internet. O Gabriel me culpou por tudo. Disse que eu devia ter ficado quieta, que a gente podia ter vivido normalmente. Ana, você destruiu minha vida. Minha família se separou por sua causa. Por minha causa? Gabriel, eu não escolhi ser sua irmã, mas você escolheu contar. Claro que eu escolhi, porque era a coisa certa a fazer. A gente nunca mais se falou depois dessa conversa. O pai dele, Ricardo, sumiu no mundo. A esposa pediu divórcio e ficou com metade dos bens. Minha mãe finalmente conseguiu paz. Depois de 30 anos carregando esse segredo, ela disse que se sentia livre. Filha, eu só queria te proteger, mas não podia deixar você cometer esse erro. Mãe, você fez a coisa certa. E eu? Bem, levei uns 2 anos para me recuperar. Mudei de hospital, fiz terapia, reconstruí minha vida aos poucos. Hoje eu entendo que minha mãe me salvou. Ela me salvou de viver uma mentira. Me salvou de ter filhos com meu próprio irmão. Me salvou de descobrir a verdade anos depois, quando já fosse tarde demais. Olha, tem gente que me critica até hoje, que diz que eu devia ter ficado quieta, que devia ter cancelado o casamento discretamente. Mas eu não me arrependo, porque mentira sempre vem à tona. Segredo sempre se revela, e é melhor a verdade doer hoje do que a mentira destruir sua vida amanhã. Minha mãe guardou um segredo por 30 anos para me proteger, e no final, ela teve coragem de revelar esse segredo, também para me proteger. Às vezes, quem realmente te ama precisa te magoar para te salvar. Mas espera, porque a história não acabou aí. 3 meses depois do casamento cancelado, quando eu achava que já tinha superado o pior, aconteceu uma coisa que me fez perceber que eu não sabia de nada ainda. Eu estava na terapia, né? Tentando entender como processar tudo aquilo, quando a psicóloga me fez uma pergunta que me deixou gelada. Ana, você já parou para pensar por que seu pai, quer dizer, o Ricardo, deixou vocês chegarem até o altar? Como assim? Pensa bem. Se ele sabia que você existia, se ele desconfiava de quem você era, por que ele não impediu o relacionamento no começo? Cara, aquela pergunta não saiu mais da minha cabeça. Cheguei em casa e liguei para minha mãe. Mãe, eu preciso saber mais sobre o Ricardo. Sobre como foi o relacionamento de vocês. Filha, para que mexer nisso de novo? Porque não tá fazendo sentido. Se ele me conhecia, se ele sabia quem eu era... Por que ele deixou eu namorar o Gabriel? Minha mãe ficou quieta do outro lado da linha. Mãe, Ana, tem umas coisas que eu não te contei ainda. Meu coração disparou de novo. Que coisas? Vem aqui em casa. A gente precisa conversar. Quando cheguei na casa da minha mãe, ela estava com uma caixa de sapatos na mão. Senta, filha. Mãe, que caixa é essa? São coisas que eu guardei da época que eu namorava o Ricardo. Ela abriu a caixa. Tinha fotos, cartas, documentos. Ana, eu menti pra você. Como assim mentiu? O relacionamento com o Ricardo não acabou quando eu descobri que estava grávida. Eu não estava entendendo nada. Continuou até quando? Até você fazer 15 anos. O mundo parou de novo. Mãe, você tá dizendo que vocês ficaram juntos por 15 anos? Não juntos. Mas a gente se via. Ele me dava dinheiro. Vinha aqui em casa às vezes quando a esposa viajava. Mãe, Ana, eu era apaixonada por ele. E ele dizia que um dia ia largar tudo pra ficar comigo. E o papai, o Joaquim sabia. Ele aceitou porque me amava, mas sofria muito com isso. Eu tava chocada. Então você teve um caso de 15 anos com o pai do Gabriel? Sim. E ele me conhecia? Claro que conhecia. Ele vinha aqui, Ana. Te viu crescer. Ele me viu crescer? Sim. Ele até te deu presente de aniversário algumas vezes. Cara, eu lembro desses presentes. Eram sempre coisas caras.
bonecas importadas, roupas de marca. Minha mãe dizia que era de um amigo do trabalho. Mãe, você tá dizendo que o Ricardo é praticamente um pai para mim? Não um pai. Ele nunca quis assumir essa responsabilidade. Mas ele te conhece desde pequena. E quando acabou? Quando você fez 15 anos e o Joaquim morreu. Eu falei pro Ricardo que não ia mais aceitar essa situação. Que ou ele assumia nossa família, ou sumia da nossa vida. E ele escolheu sumir. Exato. Mãe, mas então, quando eu comecei a namorar o Gabriel, ele sabia exatamente quem você era. E deixou acontecer mesmo assim? Ana, eu acho que ele deixou de propósito. Como assim de propósito? Minha mãe puxou uma carta da caixa. Lê isso. Era uma carta que o Ricardo tinha mandado para ela uns 2 anos atrás, quando eu já estava namorando o Gabriel. Maria, soube que Ana está namorando meu filho. Que ironia do destino, não? Talvez seja a hora de vocês duas finalmente fazerem parte da minha família de verdade. Beijos, Ricardo. Eu li aquela carta umas 5 vezes. Mãe, ele queria que eu casasse com o Gabriel? Acho que sim. Mas por quê? Porque assim ele ia ter você por perto para sempre. Você ia ser nora dele, ia fazer parte da família, mesmo sabendo que a gente era irmão. Ana, esse homem é doente. Ele sempre foi obcecado por controle. Eu comecei a juntar as peças. O jeito como o Gabriel falava sobre mim pro pai, o jeito como o Ricardo me tratava super bem quando a gente se encontrava, como ele insistia pra gente jantar na casa deles todo fim de semana, como ele perguntava detalhes da nossa vida íntima. Cara, ele estava vivendo uma fantasia doentia. Mãe, eu preciso falar com ele. Ana, não. Deixa essa história pra lá. Não posso deixar pra lá. Esse homem queria que eu casasse com meu próprio irmão. E daí? Não casou. Acabou. Não acabou. Ele destruiu minha vida, mãe. Destruiu a vida do Gabriel. E fez isso sabendo exatamente o que estava fazendo. Eu peguei o telefone e liguei pro escritório dele. Alô, Dr. Ricardo Santos Aguiar, por favor. Quem gostaria? Ana. Ele vai saber quem é. 2 minutos depois. Ana, como você conseguiu meu número? Isso não importa. Eu preciso falar com você. Ana, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu no casamento. Foi uma situação muito... Você sabia. Silêncio. Você sabia que eu era sua filha e deixou eu namorar o Gabriel mesmo assim. Ana, responde. Vamos nos encontrar. Tem coisas que eu preciso te explicar. A gente marcou num café no centro. Lugar público, movimento, para eu me sentir segura. Quando ele chegou, eu quase não o reconheci. O homem que eu lembrava era forte, confiante, bem vestido. Esse que estava na minha frente parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Ana, Ricardo. A gente ficou se olhando por uns segundos. Você quer saber a verdade? Eu quero saber tudo. Ele pediu um café e suspirou. Quando sua mãe sumiu em 1989, eu fiquei desesperado. Desesperado por quê? Você que mandou ela sumir. Não, Ana. Eu não mandei. Eu ofereci dinheiro para ela resolver a situação, mas eu nunca mandei ela ir embora. Resolver a situação como? Eu pensei que ela ia se livrar da gravidez. Eu senti vontade de jogar o café quente na cara dele. Você queria que ela abortasse. Sim, mas quando ela sumiu e eu não soube mais notícias, eu fiquei pensando se ela tinha tido o bebê. E aí eu contratei um detetive. Você me procurou? Sim, e te achei quando você tinha 3 anos. E o que você fez? Fiquei observando de longe. Mandava dinheiro anônimo para sua mãe às vezes, através de uma conta falsa. E depois eu resolvi aparecer na vida de vocês, disfarçado de amante da minha mãe. Exato. Cara, esse cara era mais doente do que eu imaginava. Ricardo, você teve um caso de 15 anos com minha mãe só pra ficar perto de mim? Não só por isso. Eu gostava da Maria. Mas, sim, eu queria te conhecer. Me conhecer por quê? Porque você era minha filha. Mas você nunca quis ser meu pai. Eu não podia ser seu pai, Ana. Eu tinha uma família. Então você queria o quê? Ser meu amigo secreto? Eu queria estar na sua vida de alguma forma. E quando eu comecei a namorar o Gabriel? Ah, Ana, aquilo foi como um presente do destino. Um presente? Você ia finalmente fazer parte da minha família. Ia ser minha nora, sabendo que eu era sua filha? Sim. Ricardo, isso é doentio. É amor, Ana. Eu te amo.
Eu senti náusea. Você não me ama. Você é obcecado por mim. Não. Eu sempre quis o melhor pra você. O melhor pra mim era casar com meu irmão? O Gabriel é um bom rapaz. Vocês iam ser felizes. A gente ia ter filhos. E daí? Filhos entre irmãos, Ricardo. Primos também podem ter filhos. Não é tão diferente. Eu levantei da cadeira. Você é doente. Ana, senta. Eu não terminei. Eu não quero ouvir mais nada. Tem uma coisa que você precisa saber sobre o Gabriel. Eu parei. O quê? Ele sabia. Sabia o quê? Que vocês eram irmãos. O café caiu da minha mão. Como assim ele sabia? Eu contei pra ele. Antes do casamento. Quando? 3 semanas antes. 3 semanas antes. Exatamente quando ele começou a agir estranho comigo. E o que ele disse? Que não se importava. Que vocês se amavam e que isso era o que importava. Eu sentei de novo porque minhas pernas não conseguiam me sustentar. Ricardo, você tá dizendo que o Gabriel sabia que a gente era irmão há 3 semanas? Sim. E mesmo assim ele quis casar? Sim. Por quê? Porque ele te ama, Ana. Não. Ninguém que ama alguém faz uma coisa dessas. Faz sim. Amor verdadeiro não vê barreiras. Barreiras? Ricardo, a gente é família. As pessoas no café começaram a olhar pra gente. Ana, baixa a voz. Não vou baixar nada. Vocês dois são doentes. Saí do café correndo. Cheguei em casa e liguei pro Gabriel. Alô? Gabriel, eu preciso falar com você. Ana? Nossa, faz tempo que você não liga. Você sabia? Silêncio. Sabia o quê? Que a gente era irmão. Seu pai me contou que ele te falou 3 semanas antes do casamento. Ana, responde. Você sabia? Sabia. E mesmo assim você ia casar comigo? Ana, a gente se ama. Isso que importa. Gabriel, a gente é irmão. Meio-irmão, e daí? A gente não foi criado junto. Não tem trauma familiar, não. Gabriel, pelo amor de Deus. Ana, você tá exagerando. Tem lugares no mundo onde isso é normal. Lugares onde o quê é normal? Casamentos entre meio-irmãos. Eu desliguei o telefone. E chorei. Chorei por horas. Porque eu percebi que eu não conhecia nada. Nem o homem que eu ia casar, nem o homem que me gerou. Nos dias seguintes, eu comecei a pesquisar. Procurei tudo sobre casamentos entre irmãos, sobre famílias disfuncionais, sobre manipulação psicológica, e descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. O Gabriel tinha procurado um geneticista 2 meses antes do casamento, para saber quais eram os riscos de ter filhos comigo. Ele planejou tudo. Ele sabia, calculou os riscos e decidiu que valia a pena, como se eu fosse um experimento, como se nossa vida fosse um jogo. Mas a coisa mais assustadora que eu descobri foi sobre a família do Gabriel. Conversando com uma colega que trabalhava no hospital onde ele fazia residência, ela me contou uns boatos estranhos. Ana, você sabia que os pais do Gabriel são primos? Como assim primos? Primos de 2º grau. A família toda é meio fechada, sabe? Fechada como? Eles só casam entre si, para manter o dinheiro na família. Cara, eu comecei a entender o padrão. A família do Gabriel era obcecada por manter o sangue puro, por manter o controle, por não deixar ninguém de fora entrar no círculo. E o Ricardo, ele queria me incluir nesse círculo de qualquer jeito, mesmo que fosse de forma doentia. 3 meses depois de todas essas descobertas, eu recebi uma ligação inesperada. Era a ex-esposa do Ricardo, a mãe do Gabriel. Ana, aqui é Margarete. A gente pode conversar? Sobre o quê? Sobre minha família. Sobre o que eles fizeram com você. A gente marcou de se encontrar. E o que ela me contou foi a peça final do quebra-cabeça. Ana, você não foi a primeira. Como assim? Meu marido, meu ex-marido, ele tem uma obsessão por mulheres jovens que ele abandona. Como assim? Antes de você, teve outras. Pelo menos 3 que eu sei. Outras filhas? Sim, e ele fez a mesma coisa com todas. Que coisa? Sumiu da vida delas quando eram pequenas, e depois voltou quando ficaram adolescentes. Eu senti um frio na espinha. E o que aconteceu com elas? Uma se mudou para o exterior quando descobriu quem ele era. Outra morreu num acidente de carro aos 20 anos. E a terceira? A terceira casou com o próprio meio-irmão. Eu parei de respirar. Como assim casou? Ela não sabia que eram irmãos.
Ele arranjou tudo. Eles tiveram 2 filhos antes de descobrir a verdade. E o que aconteceu? Ela se matou, Ana. O mundo girou. Se matou? Não conseguiu viver com a verdade, com a culpa. E os filhos? Ficaram com a família do pai, que era também meio-irmão dela. Margarete, você tá dizendo que o Ricardo já fez isso antes? Sim. E ia fazer com você também. Por que você não me avisou antes? Porque eu não sabia que era você. Eu só descobri depois do casamento cancelado. Como você descobriu? Porque eu contratei um detetive para investigar a vida do meu ex-marido. E o detetive achou os registros de todas as outras mulheres. E agora você veio me contar por quê? Porque você teve sorte, Ana. Sua mãe te salvou. Mas ele não vai desistir. Como assim não vai desistir? Ele vai tentar de novo, de outro jeito. Margarete, que outro jeito? Ana, você precisa saber. O Ricardo tá tentando anular o divórcio. Como assim anular? Ele contratou advogados. Tá alegando que eu tava em surto quando pedi o divórcio. E consegue fazer isso? Com os contatos que ele tem? Talvez. E daí? Se ele conseguir anular o divórcio, ele vai tentar se aproximar de você de novo. Como? Ele vai dizer que quer ser seu pai, que quer compensar o tempo perdido. E eu vou mandar ele se danar. Ana, você não entende. Esse homem é perigoso. Perigoso como? A moça que morreu no acidente? Não foi acidente. Meu sangue gelou. Como você sabe? Porque ela me ligou uma semana antes de morrer. Disse que estava sendo perseguida. Por quem? Por ele. O Ricardo matou a própria filha? Eu acho que sim. E você nunca denunciou? Com que prova? Ele é advogado, Ana. Tem contatos na polícia, no judiciário. Margarete, por que você tá me contando isso? Porque você precisa se proteger. Me proteger como? Saia de São Paulo. Como assim sair de São Paulo? Muda de cidade. Muda de nome, se for preciso. Eu não vou fugir da minha vida por causa desse doente. Ana, você não entende. Quando ele quer alguma coisa, ele consegue. E o Gabriel? Ele sabe disso tudo? O Gabriel é igual ao pai. Essa frase me assombrou por dias. Voltei para casa completamente transtornada. Liguei para minha mãe e contei tudo. Mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, filha? Denunciar ele. Com que prova? As outras mulheres. Os outros filhos. Ana, se ele matou uma pessoa para esconder a verdade, você acha que ele vai hesitar em matar você? Então a gente vai ficar quieta? A gente vai se proteger. Como? Do jeito que ela falou. A gente vai embora daqui. Mãe, eu não vou fugir. Não é fugir, Ana. É se proteger. Eu tenho minha vida aqui. Meu trabalho, meus amigos. E de que adianta tudo isso se você estiver morta? Ela estava certa, mas eu não conseguia aceitar. Depois de tudo que eu tinha passado, depois de toda a verdade que tinha vindo à tona, eu ia ter que abandonar minha vida por causa de um homem doente? Passou uma semana desde a conversa com a Margarete. Uma semana que eu não consegui dormir direito, não consegui trabalhar direito, não consegui viver direito. Porque toda vez que eu saía na rua, eu sentia que estava sendo observada. E não era paranoia, não. Na terça-feira, eu vi um carro preto parado na frente do meu prédio. Na quarta, o mesmo carro estava na esquina do hospital. Na quinta, ele me seguiu até o supermercado. Mãe, ele tá me seguindo. Quem, filha? O Ricardo. Ou alguém que ele contratou. Ana, vem pra cá. Agora. Eu peguei algumas roupas e fui pra casa da minha mãe. E foi lá que a gente tomou a decisão mais difícil das nossas vidas. A gente vai embora, Ana. Pra onde? Pro interior. Longe daqui. Mãe, eu não posso abandonar tudo. Filha, tudo não vale nada se você estiver morta. E ela estava certa. Naquela mesma noite, a gente começou a planejar nossa fuga. Porque era isso mesmo. Uma fuga. Na sexta-feira de manhã, bem cedo, a gente colocou nossas coisas no carro e saiu de São Paulo. Sem avisar ninguém. Sem falar para onde a gente ia. Eu deixei uma carta pro meu chefe no hospital, explicando que tinha tido uma emergência familiar e que ia ficar afastada por tempo indeterminado. A gente dirigiu por 8 horas. Interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha que nem tinha nome direito. 1.500 habitantes. Todo mundo se conhecia. O tipo de lugar onde um estranho é notado na mesma hora.
A gente alugou uma casinha simples na periferia da cidade. E pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. Os primeiros meses foram difíceis. Eu não conseguia trabalhar como enfermeira porque não tinha como transferir meus documentos sem deixar rastro. Então eu arranjei um emprego numa farmácia da cidade. Minha mãe começou a costurar para fora. A gente vivia com pouco, mas vivia em paz. E eu comecei a me curar. Comecei a perceber como eu tinha vivido anos da minha vida numa mentira. Como eu tinha me relacionado com pessoas que não eram quem eu pensava que eram. Como eu tinha quase cometido o maior erro da minha vida. 6 meses depois da nossa mudança, eu estava me sentindo uma pessoa nova, mais forte, mais consciente, mais eu mesma. E foi quando aconteceu uma coisa que mudou tudo de novo. Era uma quinta-feira à tarde quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Ana, aqui é Carla. Carla? Eu não conhecia nenhuma Carla. Carla quem? Carla, irmã do Gabriel. Meu sangue gelou. Gabriel não tinha irmã. Como assim, irmã do Gabriel? Ana, eu preciso falar com você. É sobre nossa família. Nossa família? Sim, eu sou filha do Ricardo também. Outro choque. Você é minha irmã? Sou, e eu sei onde você tá. Como você sabe onde eu tô? Porque eu tô te procurando há meses. Por quê? Porque a gente precisa parar ele. Parar quem? Nosso pai. A gente marcou de se encontrar na praça da cidade. Quando eu vi ela chegando, quase desmaiei. Era como olhar no espelho. A mesma altura, o mesmo cabelo, os mesmos olhos. Claramente filhas do mesmo homem. Ana. Carla. A gente se abraçou e chorou. 2 desconhecidas que eram irmãs. 2 vítimas do mesmo homem. Carla, como você me achou? Eu tenho um detetive trabalhando para mim há 2 anos. Por quê? Porque ele matou minha filha. O mundo parou de novo. Como assim matou sua filha? Minha filha de 15 anos. Ela descobriu que o avô era também o pai dela. Como assim o pai dela? Ana, eu casei com meu meio-irmão também. Eu não conseguia processar aquilo. Você também? Sim, há 20 anos. E você não sabia? Eu não sabia de nada, assim como você. E quando você descobriu? Quando minha filha fez um trabalho de escola sobre árvore genealógica. E aí? Aí ela percebeu que o avô paterno e o avô materno eram a mesma pessoa. E ela te contou? Ela confrontou ele diretamente. E ele matou ela. Fez parecer suicídio. Eu comecei a chorar. Carla. Quantas a gente é? Filhas dele? É. Que eu saiba. 8. 8. O Ricardo tinha 8 filhas. E quantas sabem a verdade? Agora? 5. E as outras 3? Uma morreu no acidente que a Margarete te contou. Outra morreu por suicídio, que foi minha filha. E a terceira? A terceira o quê? Sumiu. Literalmente sumiu. Carla, como é que pode existir 8 filhas e ninguém nunca soube? Porque ele é muito esperto. Ele escolhe mulheres jovens, vulneráveis, que não têm família. Como ele conheceu vocês? Sempre do mesmo jeito. Ele arranja para conhecer a mãe quando ela tá grávida, ou acabou de ter o bebê. Como assim arranja? Ele tem contatos em hospitais, cartórios, igrejas. Ele fica sabendo quando nasce uma criança de mãe solteira. E aí? Aí ele se aproxima da mulher, oferece ajuda financeira, vira amigo da família. E depois? Depois ele some por uns anos. E volta quando a filha tá adolescente. Pra fazer o quê? Pra arranjar um casamento. Sempre com meio-irmãos? Sempre. Ele tem pelo menos 5 filhos homens também. 5 filhos homens. O Gabriel era só um deles. Carla, isso é um esquema de décadas. Sim, ele vem fazendo isso há mais de 40 anos. Por quê? Obsessão por controle. Por manter a linhagem pura. E por dinheiro também? Também. Quando os casais se separam, ele fica com a guarda das crianças e com os bens. Como? Ele é advogado, Ana. Ele sabe como manipular o sistema. Carla, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sei. Por isso eu te procurei. O que você quer fazer? Eu quero expor ele, publicamente. Como? Juntando todas as irmãs. Contando nossa história pro mundo. E você acha que vai dar certo? Ana, ele matou pelo menos 3 pessoas. Se a gente não fizer nada, ele vai continuar matando. Ela estava certa. Quantas irmãs você já contatou? 2, além de você. E elas toparam? Uma topou, a outra tá com medo. E as outras? Eu ainda tô procurando. Carla, e se ele descobrir o que a gente tá fazendo? Ele já sabe.
Como você sabe? Porque ele me ligou ontem. Meu coração disparou. O que ele disse? Que se eu não parasse de espalhar mentiras, eu ia acabar como minha filha. E você vai parar? Não, porque eu não tenho mais nada a perder. Ana, eu preciso saber. Você tá comigo ou não? Olhei para essa mulher que era minha irmã, que tinha perdido uma filha por causa do mesmo homem que quase destruiu minha vida, que estava arriscando a própria vida para impedir que outras mulheres passassem pelo que a gente passou. Eu tô com você. Tem certeza? Tenho. Porque não tem volta, Ana. Se a gente começar isso, a gente vai até o fim. E qual é o fim? Ver ele preso. Ou morto. A determinação na voz dela me deu arrepios. Carla, a gente não pode matar ninguém. Eu não disse que a gente ia matar. Eu disse que o fim era ver ele morto. Qual a diferença? A diferença é que a justiça pode fazer isso por nós. E se a justiça não fizer? Ela me olhou nos olhos. Aí a gente faz. Nos dias seguintes, a Carla me apresentou as outras irmãs. Marina, de 28 anos. Casou com o meio-irmão aos 18. Teve 3 filhos antes de descobrir a verdade. Fernanda, de 35 anos. A única que conseguiu se separar antes de ter filhos. E Beatriz, de 40 anos. A mais velha de todas nós. 5 mulheres. 5 vidas destruídas pelo mesmo homem. 5 histórias que se repetiam com pequenas variações. Todas nós tínhamos sido manipuladas. Todas nós tínhamos sido enganadas. Todas nós tínhamos quase cometido o mesmo erro. E todas nós queríamos justiça. A gente decidiu documentar tudo. Cada uma de nós escreveu sua história. A gente juntou fotos, documentos, provas. A gente gravou depoimentos. E a gente criou um dossiê completo sobre os crimes do Ricardo. A gente vai mandar isso para a imprensa, disse a Carla. E para o Ministério Público, completou a Marina. E para a polícia, disse a Fernanda. E se nada disso der certo, disse a Beatriz, a gente vai fazer justiça com as próprias mãos. Todas nós concordamos, porque algumas vezes, quando o sistema falha, quando a justiça não funciona, quando pessoas inocentes continuam morrendo, você tem que tomar uma atitude. E agora, me diz, você acha que a gente está fazendo a coisa certa? Você acha que vale a pena arriscar nossas vidas para expor um criminoso? Se você descobrisse que seu pai biológico é um assassino serial, que ele criou um esquema para fazer filhos casarem entre si, que ele matou pessoas para manter o segredo, você teria coragem de enfrentar ele? Ou você fugiria para o resto da vida? Porque essa história ainda não acabou. E o que aconteceu quando a gente finalmente confrontou o Ricardo, quando a gente colocou o nosso plano em ação, foi além de qualquer coisa que a gente podia imaginar. Comenta aí, porque essa história mexe com todo mundo que ouve. E mexe porque todo mundo sabe que existem monstros no mundo. Monstros que parecem pessoas normais. Monstros que criam famílias. Monstros que destroem vidas por décadas. E às vezes, a única forma de parar um monstro é se tornando um também.